disciplina de Tecnologia de Alimentos, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu sou a professora Shirley Rafaeli, eu vou gravar a aula de produtos açucarados, certo? Eu trouxe então para vocês como que acontece o processamento da cana-de-açúcar, trouxe alguns alimentos que a gente pode obter a partir da cana-de-açúcar e também alguns derivados, além do álcool, a gasolina, o álcool anidro, que é feito para gasolina, alguns açúcares que são importados e também algumas leveduras, certo? O que é a cana-de-açúcar? Tá? Aqui eu tenho um pedaço da cana-de-açúcar, que é aquela que a gente faz a moagem da cana para obter o caldo de cana-de-açúcar. Certo? E a partir deste caldo da cana que a gente faz os diversos e diferentes tipos de açúcar, ok? Então, a cana, que é o nosso principal, a nossa principal matéria-prima para a produção dos diferentes tipos de açúcares aqui no Brasil, ela é contida, né, desse colmo, e ela é contida então de bagaço, né, de uma parte grande quantidade de fibras, e da outra parte que é o caldo da cana, que então contém grande quantidade de sacarose, que é aquele disacarídeo que compõe o nosso açúcar do dia a dia, o açúcar conhecido como açúcar de mesa, certo? Então a primeira coisa que se faz nesse processamento da cana é a colheita dessa cana, e essa cana vai para uma usina onde se faz então ou o açúcar, diversos tipos de açúcar, também se faz o melado da cana e se faz então produtos como rapaduras em geral, como o álcool, então vai depender da quantidade de sacarose que tem neste caldo de cana, e eu vou explicar direitinho para vocês o processamento. Dá para fazer então álcool também destinado para gasolina, e também se utiliza então o bagaço, essa fibra da cana, para fermentação e venda então de leveduras também nesse mercado a partir da cana-de-açúcar, certo? Então, não só o Brasil produz cana, também a Índia produz cana para produção de açúcar, nos Estados Unidos se faz açúcar a partir da beterraba, aqui no Brasil se produz a cana-de-açúcar, né? O principal produtor é São Paulo, também tem bastante produção na região Nordeste, e essa cana, ela então é composta de fibra e composta desse caldo, que é composto então de bastante quantidade de sacarose. Essa cana, ela é colheita ou de forma manual ou de forma mecânica. Quando a cana é colhida manualmente, né, são pessoas que vão lá e cortam a cana, eu já vi isso lá uma vez que eu viajei para o interior do Nordeste, então o pessoal colhendo a cana, é um trabalho bem dificultoso, porque a cana pinica, né, então tem que estar bem envolvido com roupas, né, bem tapado com roupas para essa cana não machucar, ou a colheita é feita mecânica com colheitadeiras específicas. Quando essa colheita é manual, a cana vai para a usina, ela tem que passar por um processo de ventilagem, de lavagem, para retirar todas as partes, as sujidades que foi colhida junto também. Se ela foi feita numa colheita mecânica, ela já vai sendo triturada ali mesmo e já vai direto para a indústria, para a usina, então já previamente higienizada, certo? Então, aqui eu trouxe até o bagaço. Quando essa cana, para vocês verem que esse aqui já foi o bagaço que foi tirado desse caldo aqui, para vocês conhecerem. Quando essa cana vai para a indústria, ela vai vai a partir de caminhão, desde a lavoura até a indústria, até a usina. E lá na indústria, a primeira coisa que é feita é retirada, então é feita a amostragem, retirada pequenas amostras de dentro do caminhão para ver o teor de sólidos solúveis em um laboratório. Se vê então quanto de açúcar recuperável e quanto de sólidos solúveis totais que tem nessa cana, para saber se essa cana tem grande quantidade de açúcar ou um pouco menos, e se ela vai ser destinada para a produção de açúcar ou vai ser destinada então para a produção de álcool, certo? Dentro dessa usina. Então, a partir do momento que a cana, né, ela pode ficar ali armazenada tanto no próprio caminhão, tem usinas que têm um local próprio de armazenagem, ou ela pode seguir então para o processo de ventilação, de lavagem e também preparo desta cana para retirada do caldo.
Essa cana então ela vai para a mesa alimentadora, que é onde se prepara a cana, né? Faz a moagem, faz a melhora para a extração então do caldo de cana de dentro dessas células. Então vai depender se essa usina tem uma moenda ou tem a extração do caldo por difusor. Existem duas formas de extrair esse caldo. Essa aqui, esse bagaço, na verdade, foi obtido por um processo mais artesanal, né? Onde eu adquiri o caldo de cana, que vocês percebem que ele até decantou alguns sólidos, alguns insolúveis aqui embaixo, decantou algumas coisas mais que são compostos que podem estar, no caso, estão ali, que são retirados nessa indústria, né, esses sólidos aqui que decantaram aqui embaixo do caldo da cana. Então lá na moenda ou no difusor, esse caldo vai ser extraído desta cana, certo? Então, se for por moenda, são rolos que vão passando nessa cana e vão apertando e vão retirar então o caldo dessa cana. O difusor, quando se extrai o caldo por difusores, esses difusores acabam extraindo um pouco mais do caldo de cana, consegue extrair até 98% deste caldo, certo? Sendo que quando é por moenda, extrai em torno de até 95%, 80%, um pouco menos de extração. Esse caldo, essa cana pode passar então mais de uma vez para ser recuperado, né? Mais e mais e mais caldo, 2 vezes, 3 vezes. Ela pode ser lavada com o próprio caldo da cana ou com água para fazer novamente essa extração, né? Passar novamente no difusor ou passar novamente nessa moenda. E a partir disso, se for no difusor, vai romper as células para a extração da sacarose, se for na moenda, vai estar apertando. Vai então, a partir de que a cana passou e extraiu o caldo, que é este que eu tenho aqui, a gente vai estar obtendo então o bagaço da cana. Esse bagaço da cana, ele geralmente é utilizado na própria indústria para a produção de bioenergia. Tanto para energia, né, então esse bagaço vai para fazer fogo nas caldeiras e vai estar produzindo energia mecânica e energia elétrica para estar utilizando nessa própria usina, né, nos outros motores que são necessários para fazer os equipamentos da usina funcionarem, certo? A própria moenda, o próprio difusor, entre outros, e até se vende energia, o que sobra, né? Com a produção dessa energia nas usinas também são vendidas para fora do país e até para dentro do país como bioenergia, como bioeletricidade. Também esse bagaço, ele também é utilizado, né, para produção de vapor, enfim, então se chama de bioeletricidade. A partir do momento que se obtém o caldo da cana, esse caldo da cana vai ser tratado, porque o que acontece? O caldo, né, ele é saboroso, para quem já tomou o caldo de cana, ele é doce, ele é super doce, então tem alta concentração de sacarose, mas nós precisamos evaporar este caldo, retirar então toda a umidade, retirar a água que contém nesse caldo para chegar até então na própria sacarose, então açúcar cristal ou no açúcar refinado ou até no açúcar de confeiteiro, ou também no melado ou no açúcar mascavo. Tem também outros tipos de açúcar, como os que são exportados, que são VHP, xarope, né? Então, tudo isso eu vou falar na aula de hoje para vocês, ok? Bem, seguindo então, esse caldo, ele vai passar por tratamentos, porque o que acontece? Ele não pode ter uma coloração, né? Ele tem que ser inibido todas as enzimas que estão agindo, tem que retirar todos esses sólidos que ficaram embaixo, todas as impurezas, tanto solúveis como insolúveis, têm que ser retiradas deste caldo da cana para então começar o processo de produção de açúcar, certo? Então, a primeira coisa o primeiro açúcar que é retirado a partir do momento que se tem esse caldo, a gente pode fazer a evaporação do caldo e obter então o açúcar mascavo, que é um açúcar que não passa pelo processo de sulfitação, que é o primeiro passo que esse caldo vai ser
que vai ser submetido lá na usina de açúcar para fazer então retirada de coloração, né? Faz uma caleação e faz a sulfitação para inibir então as reações de coloração, diminuir a viscosidade e clarificar esse caldo. Esse caldo que eu tenho aqui, ele tá bem claro, mas tem outros caldos de cana que ficam um pouco mais escuro, tanto que se vocês visualizarem no mercado, às vezes nós temos um açúcar mascavo mais claro, outro açúcar mascavo mais escuro, justamente por isso, tá? Porque ele não passou por um processo de sulfitação, não passou por um processo de padronização como passam os outros tipos de açúcar. Então, esse caldo, então, ele vai ser aquecido, né, a 105 graus, vai passar, então, por um processo de coagulação e de precipitação, né, que vai separar, então, todos os sólidos solúveis e insolúveis, vai passar por um processo de purificação, peneiramento ou decantação, e aí sim a gente faz com que retirada tudo que a gente não quer desse caldo, todas as impurezas que contém desse caldo, para ele seguir então para o processo de evaporação e concentração do caldo para até chegar nos açúcares, certo? Quando se passa esse caldo por esse aquecimento e aí purifica, decanta ou faz o processo de peneiramento, o que sai daqui, que é isso que vocês estão enxergando aqui embaixo, se chama de lodo, né? Esse lodo, que seria uma sobra da indústria, essa usina vai passar novamente esse lodo para estar extraindo novamente mais sacarose desse lodo, assim como o caldo de cana, assim como o bagaço da cana, a cana passa mais de uma vez no processo de moagem, no processo de difusão, nos rolos ali ou no difusor, esse lodo também vai passar de novo, e o que sobrar desse lodo também chama-se bagacilho, que é o que também vai sobrar totalmente desse processo de peneiramento, de decantação, que é todo esse processo de purificação desse caldo, ok? E aí sim, quando o caldo está pronto, nós passamos para o passo de evaporar ou de concentrar esse açúcar. E aí sim, reforçando então a questão do lodo, esse lodo então a gente tenta recuperar esse açúcar, filtra novamente, retira novamente o que sobra e segue para o mesmo processamento do açúcar. O que sobrou de sacarose, o que foi retirado de sacarose desse lodo, segue então para a produção de açúcar. Então, assim, a partir de que a gente tem o caldo tratado, que não é esse caldo aqui, ele já não vai ter todas essas impurezas, a gente começa a evaporar ou concentrar. O que é evaporar ou concentrar? Retirar, então, toda a umidade que tem, e a partir disso se chega, então, ao xarope, né, desse açúcar, que é um açúcar mais líquido. E também consegue fazer então a centrifugação ou a flotação para chegar então aos açúcares, outros açúcares, açúcar cristal, açúcar refinado. Então o processo de refino vai depender do tipo de açúcar que a gente quer chegar, tá? Então o açúcar mascavo e o melado é o caldo de cana menos concentrado que o açúcar mascavo. Então, esse processo de evaporação e concentração vai acontecer totalmente no açúcar mascavo e menos no melado de cana, tá? Que o melado de cana é também o caldo concentrado. Só lembrem que tanto para o açúcar mascavo como para o melado, esse caldo não passou pelo processo de sulfitação, certo? E aí, por fim, nós temos todo o processo de refino para chegar então em outros tipos de açúcar, como o açúcar cristal, o açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro, que ele já tem grãos mais, né, umedecem com mais facilidade, eles são grãos mais amorfos. E vai depender então do tipo do açúcar, vai ter granulometria diferente. O açúcar cristal, ele está em formato de cristal, o refinado vai estar um pouco mais fino e o de confeiteiro vai estar totalmente mais fino, muitas vezes ele é até misturado com amido para ele não ter todo esse processo de endurecimento e empelotamento na prateleira de casa ou do supermercado, certo?
Então, seguindo nesse passo a passo, depois que se concentra o açúcar, a gente cristaliza e, né, faz todo o processo de secagem, cristalização, seca e ensaca o açúcar. Pode ser envasado na própria usina ou vai para outra indústria que faz esse processamento final, até esse processo de refino em outra indústria de açúcar. Então, o açúcar também ele pode ser preparado como VHP, que é um tipo de açúcar que é específico para exportação. Ele é mais estável, então ele já vai diretamente para rede ferroviária para fazer a exportação desse açúcar. Geralmente os que são refinados ficam no Brasil, né? Os que passam pelo processo de refino, então vão para o consumidor final, para o mercado interno, ou são destinados, então, tanto o xarope como os açúcares em si são destinados para a indústria de alimentos, para panificação, para a indústria de guloseimas, doces e guloseimas, então ele fica também no mercado interno e também esses diversos tipos de açúcar são vendidos para o consumidor final, certo? Então, só relembrando, o açúcar ele vai ser esse caldo de cana, essa cana, ela vai ser utilizada tanto para a produção de açúcar como para a produção de álcool anidro, né, que é utilizado então nas refinaderias para fazer gasolina, também para misturar com a gasolina, também ou como combustível propriamente, álcool de cozinha, né, tem álcool 40, álcool 50, álcool 70 ou álcool 90%, também é utilizado para outros produtos como guloseimas, também para produção de leveduras e para a própria produção então dos nossos açúcares que são utilizados no dia a dia do consumidor final e das indústrias de alimentos, ok? Espero então que vocês tenham assimilado, então gostado da nossa prática, conhecido um pouquinho então de como é o processo de produção de açúcar a partir da cana. Claro que essa cana aqui é a mata partida, né? Até porque a cana é um pé mais alto, assim, então aqui são vários cortes que foram feitos nessa cana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato por e-mail, por mensagem comigo, certo? Obrigada e até a próxima!